Olá, você está no canal Estante de Luz e vamos ao podcast de hoje. Olá, que bom ter sua companhia para mais uma exploração aprofundada aqui com a gente. Hoje, nosso material de análise são os trechos selecionados de O Ser Consciente, sabe? Uma obra do Divaldo P. Franco, ditada pelo espírito Joana de Ângeles. É um livro que entra fundo na psicologia humana, mas sempre com essa lente que integra as dimensões espirituais da vida. E o tema central é bem instigante, né? Essa jornada para a gente se tornar um ser consciente. É uma busca que todo mundo meio que passa, não é? A gente vê por aí, talvez até na gente mesma, aquela luta constante com conflitos internos. E muitas vezes a saída parece ser o sucesso lá fora, aplauso, status, bens. Mas a obra provoca a gente a pensar diferente. Diz que a paz de verdade, aquela que acalma mesmo, vem de dentro. Exatamente. E a fonte é bem direta nisso. Diz que varrer esses conflitos para debaixo do tapete, não só não resolve, como alimenta eles, sabe? É dar espaço para eles crescerem ali escondidinhos na consciência. Por isso a proposta do livro é um convite à coragem mesmo. Olhar para dentro, entender esses conflitos e, o mais importante, começar a transformar. Não só achar, mas mudar. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar pegar as ideias principais dessa jornada de autoconhecimento, de transformação que a fonte apresenta. A gente quer entender o caminho proposto para chegar não só na maturidade psicológica, mas numa felicidade mais autêntica, que dure. Ok, então, vamos começar a desembrulhar isso. A fonte começa mostrando um cenário que parece muito atual. A pessoa hoje se sentindo pressionada, sabe? Esmagada por conflitos internos que não dão sossego, aquela ansiedade, insatisfação. E qual a reação mais comum que o livro descreve? Uma busca quase desesperada por refúgio nas conquistas externas. É o sucesso na carreira a qualquer preço, precisar da validação nas redes sociais, buscar admiração. Funciona quase como um analgésico para a alma, né? Sim, e o ponto crítico aí é a ilusão disso tudo. É uma fuga. Essas vitórias externas, nossa, por mais que pareçam grandes, dão no máximo um alívio temporário, uma distração. A fonte diz que elas não curam a angústia que está lá no fundo do ser. Não tem esse poder. É uma diferença importante. Sucesso fora não é paz dentro. Automaticamente não é. E o pior é que ignorar o que está dentro só fortalece o problema. Os fatores do conflito continuam ali, crescendo até que a pressão fica insuportável. E como é que esses conflitos não resolvidos aparecem na prática? O texto fala de quê? Ele lista vários sintomas psicológicos, bem variados. Vai desde complexo de inferioridade, que acaba com a autoconfiança, até um narcisismo, que infla o ego de um jeito irreal, sabe? Passa pela agressividade, às vezes escondida, às vezes clara. Nossa! E menciona também culpa, aquele sentimento que paralisa, timidez que impede a pessoa de ser ela mesma. E em casos mais extremos, pode levar até a uma alienação mental. O que tudo isso tem em comum, segundo a obra? Uma sensação profunda de insegurança, que não passa. E a fonte liga isso a quê exatamente? Liga diretamente ao que chama de imaturidade psicológica. O argumento é que o desenvolvimento físico, intelectual, muitas vezes não acompanha o emocional. Não andam juntos. A pessoa pode ser adulta, ter profissão, ter responsabilidade, mas emocionalmente continua presa em fases mais infantis. Como assim? O texto descreve até uma progressão, olha que interessante. Primeiro, é a fase tegocêntrica. A pessoa age como se tudo girasse em torno dela, das necessidades dela, tipo criança pequena mesmo. Depois, a ególatra. Aí já é mais voltada para a imagem, para o acúmulo, querendo admiração, posse. E por fim, a egoísta. Aquela dificuldade de pensar no outro, de dividir, de doar. Essa base de imaturidade, então, seria o terreno fértil onde esses conflitos e inseguranças crescem. Tá, o diagnóstico é claro, mas se fugir para fora é ilusão e a raiz é a imaturidade, qual a saída que a fonte propõe? Como quebra esse ciclo? A resposta principal que aparece de várias formas no livro é o autoconhecimento.
O texto lembra de Allan Kardec, lembra da sabedoria antiga, aquele conhece-te a ti mesmo, né? Apresenta isso como a ferramenta número 1 para o progresso da pessoa, para superar os conflitos. Mas não é só um conhecimento intelectual de ler sobre o assunto. E como seria esse autoconhecimento na prática, então? Porque conhece-te a ti mesmo pode soar meio abstrato para quem está ali no meio do furacão, né? Pois é, a fonte sugere uma abordagem bem ativa e honesta. É um convite para se autoanalisar com coragem, olhar para dentro sem as máscaras que a gente usa todo dia, sem filtro para justificar as coisas. O ponto-chave é se observar, o que pensa, o que sente, como reage sem ficar se julgando logo de cara, sabe? Sem aquela culpa que esmaga, mas com a intenção real de descobrir quem a gente é de verdade, lá no fundo. É aí que a jornada começa a ficar profunda, porque exige se mostrar vulnerável para si mesmo. E a obra dá alguma, sei lá, uma bússola, ferramentas para essa exploração por dentro? Sim, e isso é muito importante. O livro não só aponta o problema ou o caminho, ele sugere práticas concretas. Entre elas, algumas se destacam bastante. O autoamor, que não é narcisismo, tá? É se reencontrar, aceitar as próprias luzes e sombras, descobrir os potenciais que todo mundo tem. É a base da segurança interna. Certo. A autoestima, que vem do autoamor. E aí se reflete em relações melhores, em conseguir conviver bem sem precisar diminuir o outro para se sentir ok. A oração, apresentada de um jeito amplo, como um diálogo com o divino, um falar que abre a mente para entender melhor a vida, os porquês, os desafios. A relaxação, vista como um jeito de soltar as tensões do corpo e da mente que a gente acumula, né? Para criar harmonia, equilíbrio físico e mental. E a meditação, que seria o complemento da oração, é o ouvir a voz de dentro, a intuição, o self. Um caminho para crescer de dentro para fora, acessar outros níveis de consciência. Eu gostei muito de uma sugestão prática que você mencionou, atribuída a Santo Agostinho, o balanço do dia moral. Essa ideia de, no fim do dia, parar para analisar as próprias ações, como um comerciante olha os lucros e prejuízos. Se perguntar o porquê das coisas, as consequências, parece que transforma o autoconhecimento em algo bem palpável, um hábito diário, quase uma contabilidade da consciência, né? Exatamente. Tira do abstrato e traz para a prática, para o dia a dia. E outro conceito fundamental que o livro traz é o da desidentificação. Isso é fascinante. É um processo para se libertar dos apegos. Mas olha só, não só das coisas materiais, status. O foco principal é nos apegos internos. Vícios de comportamento, paixões que desequilibram, hábitos mentais ruins, aquelas crenças que limitam a gente e que a gente acha que são a gente. Entendi. A fonte argumenta que mudar o foco da mente, sabe, direcionar a atenção de propósito para coisas mais elevadas, para atividades construtivas, isso é essencial para enfraquecer essas identificações que prendem a gente. O interessante é ver como todas essas ferramentas, autoanálise, autoamor, oração, meditação, desidentificação, elas não são isoladas, elas se completam, formam um roteiro bem coeso para essa transformação interna. Todas levam para um ponto: tirar o foco do ego, que só reage, e criar uma conexão interna mais forte, mais estável, que é a fonte real de força segundo a obra. Mas a análise não para por aí, né? Ela vai além da psicologia mais tradicional, digamos assim. Menciona a quarta força, que é uma referência à psicologia transpessoal, e apresenta uma visão do ser humano como uma trindade: espírito, que seria a essência imortal; perispírito, descrito como um corpo espiritual ou modelo organizador; e a matéria, o corpo físico. Por que essa visão mais ampla, com esses elementos espirituais, é tão importante na argumentação do livro? Essa visão trina é apresentada como uma chave mesmo, para entender aspectos da experiência humana que, segundo a fonte, escapam dos modelos só materialistas, que reduzem tudo à matéria, ou até dos dualistas, que só veem corpo e mente. Incluir o espírito e o perispírito, que funcionaria como uma ponte, um elo de energia ligando o espírito ao corpo físico,
permite, na visão da obra, explicar as diferenças individuais profundas que a gente vê. Tipo, Porque gêmeos idênticos com o mesmo DNA, criados no mesmo lugar, podem ter personalidades e destinos tão diferentes. A fonte atribui isso às experiências, aos aprendizados que o espírito acumulou em várias existências. então aí entram conceitos como reencarnação e karma, é isso? Sim, a obra usa esses conceitos para explicar a origem de certos conflitos bem profundos, tendências que a gente já nasce com elas, e até algumas doenças ou limitações físicas. Mas olha, não como castigo de Deus, tá? É mais como parte de um processo de aprendizado, de reajuste. As chamadas expiações, que seriam resgates de erros passados, e as provações, desafios que a gente escolhe para crescer. Entendi, faz sentido dentro dessa lógica. E essa visão maior também abre espaço para pensar na possibilidade de influências espirituais de fora nos nossos conflitos, o que a obra chama de obsessões. E por dentro, a fonte descreve o que chama de gigantes da alma. O ressentimento, o ciúme, a inveja. Aqueles monstros internos que nascem de um ego ferido ou inflado demais, e que prendem a gente no sofrimento. Entender essa estrutura maior ajudaria a gente a contextualizar e lidar com esses desafios de um jeito mais eficaz. Falando em ego, ele parece ser um personagem principal ou talvez o vilão nessa história toda, né? O texto detalha vários mecanismos de fuga do ego. São como estratégias que a gente usa sem perceber para evitar o desconforto de encarar nossa própria realidade. Você pode relembrar pra gente quais são e como funcionam? Em algum nível, a obra destaca alguns principais. A compensação. É quando a pessoa exagera numa característica para esconder, para compensar um sentimento contrário de que não é boa o suficiente. Tipo, alguém que se sente muito inseguro pode virar super autoritário ou fanático para mascarar isso. O deslocamento. Acontece quando a gente pega um sentimento, um impulso, e desvia do alvo original, que geralmente é ameaçador, para um alvo substituto, mais seguro. O exemplo clássico. A pessoa engole sapo do chefe e depois explode em casa com a família por qualquer coisinha. Sim. Super comum. A projeção. Talvez um dos mais famosos. A gente vê e critica nos outros os defeitos, as tendências, os sentimentos que a gente não admite em nós mesmos. É como jogar nossa sombra nos outros. Nossa. A introjeção. É o contrário da projeção. A gente absorve qualidades, valores, crenças ou até problemas e dramas dos outros pais, ídolos, grupos, como se fossem nossos, sem realmente pensar sobre isso, sem criticar. E a racionalização. A arte de achar desculpas lógicas, aceitáveis, para comportamentos ou pensamentos que na verdade vêm de motivações que a gente não quer ver, que são inaceitáveis. É dar uma desculpa bonita para si e para os outros. O perigo é que a pessoa acredita na própria desculpa, e aí não muda. Uau, é quase um manual de autossabotagem inconsciente que a gente carrega. Entender esses mecanismos já deve ser um passo enorme, imagino. Mas por que eles surgem? Qual a raiz deles, segundo a fonte? A fonte liga eles de novo à imaturidade psicológica, à insegurança básica e principalmente ao medo. Medo de quê? Medo de encarar a própria verdade, as sombras, o vazio existencial ou as demandas do self. Aquele núcleo autêntico da identidade que a gente falou que está por baixo das máscaras do ego. Certo. Esses mecanismos dão um alívio rápido, uma anestesia psicológica na hora, contra a dor ou ansiedade. O problema é que, ao evitar o confronto com a realidade interna, eles bloqueiam o crescimento de verdade. A longo prazo podem levar a um estado de alienação, de distanciamento de si mesmo. É o que a obra descreve como o contraste entre o homem adormecido, vivendo na ilusão criada por esses mecanismos, e o homem desperto, aquele que busca consciência de si, das suas reais motivações. Ligando isso ao quadro geral, a gente vê um padrão claro de evitação, uma resistência ao trabalho interno que é preciso para evoluir, como a obra propõe. Então, se o caminho envolve identificar os conflitos, entender a estrutura maior do ser, reconhecer as fugas do ego e usar as ferramentas de autoconhecimento, qual é o destino final? O que significa para essa obra alcançar a felicidade e a tal conquista de si mesmo?
É muito importante entender que a felicidade que o livro descreve não é aquela euforia que passa logo ou não ter problema nenhum. A fonte critica abertamente essa busca sem fim por prazeres que acabam rápido e essa ideia de que felicidade é igual a sucesso material ou reconhecimento dos outros. Propõe uma diferença fundamental entre o ter, focar em acumular coisas, no externo, na validação alheia, e o ser, cultivar os valores internos, a essência, a integridade moral e espiritual. E como seria essa felicidade baseada no ser, então? Seria um estado interno de harmonia, de plenitude. É a paz que vem do equilíbrio conquistado entre o ego, agora não mais inflado ou medroso, mas trabalhando junto com o self e o próprio self, o eu profundo, a centelha divina dentro da gente. É a capacidade de amar de forma madura, um amor que doa, que liberta em vez de prender, que não se baseia em carência ou exigência. Que bonito isso. É uma serenidade que não depende se as coisas fora estão boas ou ruins. A pessoa aprende a achar a estabilidade mesmo no meio da tempestade. Para chegar nesse estado, segundo a fonte, precisa superar barreiras internas como a culpa tóxica, que é diferente de responsabilidade, né? As coisas que a gente se proíbe de fazer e que impedem a gente de viver de verdade, e desenvolver a maturidade emocional para lidar com os desafios da vida, incluindo a dor, a perda, a própria morte. Encarar isso não como tragédia sem sentido, mas como parte do processo de evoluir. Parece um objetivo bem elevado. E como na prática se conquista a si mesmo nesse sentido? Quais são os ingredientes finais dessa receita para a consciência? A fonte reforça alguns elementos-chave que aparecem em toda a jornada. Primeiro, o querer. Uma vontade firme, sabe? Uma decisão consciente e mantida de mudar, de crescer, de buscar essa conexão interna. Sem essa decisão firme, as ferramentas não têm força. Faz sentido? Segundo, o esforço persistente. Autoconhecimento e transformação não acontecem por acaso, num estalar de dedos. Exigem disciplina, se observar sempre, praticar as ferramentas que a gente falou. Terceiro, a transformação moral. Não adianta só entender com a cabeça. É preciso refinar os sentimentos, mudar hábitos, cultivar virtudes como paciência, compaixão, humildade. É um trabalho de lapidação interna. E por último, mas talvez o mais importante, focar no essencial. A obra repete aquela mensagem de buscar primeiro o reino dos céus que está dentro da gente. Sugere que quando o foco está em desenvolver o ser, as questões do ter tendem a se ajeitar de um jeito mais equilibrado, mais natural. Então, na prática, o que significa juntar tudo isso no dia a dia? Como seria a vida de alguém que está nesse caminho, se tornando tal homem consciente? Significaria, acima de tudo, viver com mais consciência e responsabilidade. Estar mais desperto para a própria realidade interna, pensamentos, emoções, motivações e também para a vida acontecendo ao redor. É assumir a autoria da própria vida. Parar de culpar os outros, o passado, as circunstâncias pelos próprios desafios e sentimentos. Assumir as rédeas. Exato. Implica em se libertar aos poucos das amarras do passado, mágoas, culpas e das ansiedades que paralisam sobre o futuro, para poder viver o agora com mais lucidez, com mais presença, com propósito. Seria alcançar uma harmonia interna que, não tem jeito, transborda para as relações, deixando elas mais saudáveis, e para as ações no mundo, tornando elas mais éticas, mais construtivas. Na visão mais ampla do texto, esse processo de conquistar a si mesmo é também um processo de se integrar com uma realidade maior, com a consciência cósmica ou Deus, como a fonte chama. Isso, claro, levanta uma questão fundamental sobre o potencial nosso extraordinário, que, segundo essa visão, está ali adormecido em cada um de nós. Que jornada, hein? Exploramos hoje conceitos realmente densos, transformadores, tirados desses trechos de O Ser Consciente. A gente partiu do reconhecimento dos conflitos internos, das fugas espertas do ego. Navegamos pelo caminho desafiador, mas tão necessário, do autoconhecimento, da desidentificação daqueles nossos apegos mais profundos. E demos uma espiada no horizonte que a obra aponta. A conquista da maturidade psicológica, de uma felicidade que nasce de dentro para fora e desse estado de ser verdadeiramente consciente.
De fato, a obra pinta um quadro de um potencial imenso que mora em cada um de nós, muitas vezes escondido por camadas de condicionamento, de medo. Esse Deus interno, o self. E essa ideia deixa a gente com uma reflexão importante, inspirada pela própria fonte. Pensando em todo esse potencial que está lá, esperando, essa capacidade de despertar que a obra descreve, qual seria um passo pequeno, sabe, minúsculo mesmo, algo que dê para fazer hoje, no meio da correria toda, que alguém poderia dar para começar a fortalecer essa conexão interna. Um gesto simples, talvez, que ajude a começar esse movimento sutil, de sair do piloto automático do homem adormecido para um estado um pouquinho mais desperto, cultivando o que é essencial aqui e agora. Fica a pergunta no ar. Esse podcast é organizado pelo canal Estante de Luz e formatado através da IA Notebook LM. Os personagens desse podcast foram apelidados de Adrian e Eleonor. Revisão de Grace Moreira. E a edição de som é de Maurício Moreira. Nos encontramos no próximo episódio. Obrigado e até breve.